Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Bruno Henrique pode bater duas marcas históricas no próximo jogo do Flamengo contra o Vasco. Flamengo acerta a contratação de Jorginho com salário de 1.800.000 e 3 anos. Adaptado ao Flamengo, Gonzalo Plata tem números absurdos no Campeonato Carioca. Venda de Wesley para o Barcelona tem nova situação atualizada no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje, terça-feira de carnaval, pela manhã no CT do Ninho do Urubu, aqui na Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e iniciou a sua preparação para o jogo de volta do sábado contra o Vasco. Alexandro, Juninho, Ayrton Lucas e De La Cruz estiveram presentes normalmente no treino e praticamente garantiram seus nomes na lista dos relacionados do Felipe Luiz. Invicto a 10 jogos na temporada, o Flamengo conquistou recentemente a Taça Guanabara com 23 pontos em 11 jogos. Com a semana livre para trabalhar, o Felipe Luiz vai ter tempo para recuperar alguns jogadores que estão no departamento médico, como é o caso do Michael e do Cebolinha. O treinador tem optado por rodar o elenco, preservando alguns titulares. Contratado pelo Flamengo em agosto do ano passado, vindo do Al Sadd do Catar, o Gonzalo Plata é uma das principais peças do rubro-negro carioca. Adaptado ao Mengão, o atacante equatoriano assumiu a titularidade com o Felipe Luiz, mostrando todo o seu bom futebol. Analisando as suas últimas 15 apresentações, o Plata fez 3 gols e deu 3 assistências, disputou 13 partidas como titular nesse período e conta também com 26 passes decisivos, além de 23 dribles bem executados. Elogiado pela nação rubro-negra, o camisa 50 caiu nas graças do torcedor. Além da qualidade técnica, o ponta-direita também tem chamado a atenção pela entrega nos gramados, mostrando força de vontade para ajudar na marcação pelo lado do campo. Por ter batido a meta de 1.500 minutos jogando pelo time principal, agora o Flamengo vai realizar o pagamento dos outros 50% do seu passe junto ao Al Sadd, conforme previsto em contrato. E esse pagamento vai ser dividido em 3 parcelas, uma à vista, outra em 2026 e outra em 2027. Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco no último sábado, Bruno Henrique segue vivendo uma fase extraordinária no Flamengo. À disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra o mesmo Vasco da Gama, ele tem tudo para conquistar 2 feitos impressionantes na sua carreira, porque ele pode chegar ao 100º gol com o manto sagrado e, além disso, fazer o seu gol de número 150 da sua carreira. Jogando pelo Flamengo, o Bruno Henrique é um verdadeiro carrasco do Vasco. Autor do camisa 27, marcou 10 gols em 21 jogos contra o time cruzmaltino e com ele em campo o Flamengo tem 12 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas nos jogos da equipe contra o Vasco. Vale lembrar que o Bruno Henrique começou a sua carreira tarde no futebol de várzea, onde foi descoberto pelo Goiás aos 20 anos de idade e depois foi jogar nos profissionais do Alviverde. Foi vendido posteriormente para a Alemanha e depois voltou direto para o Brasil, para o Santos, e depois foi comprado pelo Flamengo em 2019. Com o Bruno Henrique à disposição, o Flamengo reencontra o Vasco no próximo sábado, a partir das 17h45, horário de Brasília, aqui no Maracanã. O terceiro jogo entre eles da temporada de 2025 vai ser válido pelo jogo da volta das semifinais e o Flamengo joga por 2 resultados iguais para chegar à grande final do Carioca, que deve ser mesmo contra o Fluminense, e vai tentar aí o seu bicampeonato. A TV Globo, em canal aberto, de graça, e o Premiere e o Sport TV também vão transmitir o jogo, mas em canais pagos. A diretoria do Flamengo segue trabalhando intensamente nos bastidores, mesmo durante o Carnaval, para garantir a continuidade das peças fundamentais do elenco e já negocia a prorrogação dos contratos de 2 jogadores estrangeiros,
o volante Eric Pulgar e o meia Arrascaeta. No entanto, cada um está num estágio diferente nessas tratativas, com o chileno mais próximo de um acerto definitivo, enquanto o uruguaio ainda aguarda definições sobre os termos do seu novo contrato. O volante chileno está muito perto de selar a sua permanência de longo prazo. O empresário do jogador deve desembarcar aqui no Rio de Janeiro nos próximos dias para uma reunião final com o José Botto. E a previsão é que o novo contrato tenha duração de 3 anos, estendendo o vínculo do Pulgar até o final de 2028 com o salário de R$1 milhão por mês. A continuidade do jogador é vista como essencial pelo Filipe Luís para manter a solidez do meio de campo do Flamengo. Diferente do Pulgar, o Arrascaeta ainda tem um caminho a percorrer antes de definir a sua renovação. O meio uruguaio tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, mas já iniciou as conversas para uma extensão desse vínculo. O jogador deseja continuar no clube por mais tempo e, segundo o seu empresário Daniel Fonseca, que passou por um grande susto ontem, quando a caminho do treino, seu filho Nicolas, na cidade de La Esmeralda, no México, sofreu um sequestro relâmpago. E depois de 2 horas, os sequestradores fizeram a limpa na conta corrente do garoto e depois gastos com seu cartão de crédito. Mas liberaram e, graças a Deus, tudo foi resolvido sem danos para o jovem, que também é jogador de futebol. Há a intenção por parte do Daniel Fonseca de firmar um contrato duradouro que possibilite a sua aposentadoria no Flamengo. E eles participaram ontem de uma reunião aqui na Barra da Tijuca com o Botto para ajustar os detalhes da renovação, onde o Arrascaeta pretende ter um reajuste salarial à altura das propostas que ele recusou da Arábia Saudita e até mesmo de outros clubes da América do Sul. Lembrando que o Arrascaeta recebe hoje R$1.600.000 de salário. Além das tratativas com o Pulgar e o Arrascaeta, o clube também trabalha para garantir a permanência do goleiro Matheus Cunha, do zagueiro Cleiton e do lateral direito Guilhermo Varela, que devem sim renovar com o clube. O objetivo da diretoria é evitar perdas importantes e manter uma base sólida para os próximos anos. Paralelo a isso, o clube também busca enxugar o elenco e disponibilizou alguns jogadores para negociação. O zagueiro Pablo e o lateral esquerdo Zé Wellington foram incluídos na lista de transferências e aguardam propostas de outros clubes. A decisão faz parte da estratégia de reformulação do plantel e da busca por novas opções no mercado pelo José Botto. O Filipe Luís trata com normalidade o interesse de outros clubes nos jogadores do Flamengo. Na última janela, o Wesley e o Gerson foram os principais alvos de clubes de fora do país. O rubro-negro se blinda para manter o seu elenco, enquanto projeta novas estratégias para investir. José Botto, diretor de futebol, chegou ao Flamengo com a missão de reestruturar o departamento de scout e de mudar a rota de investimentos do clube. Não à toa, ele trouxe um braço direito para liderar o seu projeto, o ucraniano Andriy Fedchenkov. A expectativa interna é que a próxima janela já tenha a cara do português. Queremos mudar o perfil dos jogadores que estamos buscando. O modelo que estamos implementando, que felizmente é o mesmo que o Filipe Luís acredita, exige um tipo diferente de jogador do que vinha sendo formado na base. Então, estamos a ajustar esse perfil nos escalões mais baixos, comentou o Botto numa entrevista recente ao jornal A Bola de Portugal. O Juninho foi a primeira contratação do ano e foi quem deu o cartão de visitas ao novo departamento de futebol. O Flamengo pagou 5 milhões de euros, 31,2 milhões de reais na cotação da época, para contratá-lo do Qarabag do Azerbaijão. O rubro-negro vai explorar os mercados para encontrar jogadores que se encaixem ao estilo de jogo do Filipe Luís, mas que não custem tão caro. O Flamengo conseguiu segurar as altas investidas do Zenit pelo Gerson e pelo Wesley nesse início de temporada e optou por não negociar atletas que considera importantes no elenco e informou a postura em pelo menos 2 notas oficiais no mês de fevereiro.
A posição do clube em relação a esse assédio se torna ainda mais irredutível se trouxermos o cenário para o Brasil. O Flamengo se envolveu em conversas com alguns clubes brasileiros, mas sinalizou que só vai negociar com pagamento à vista ou com garantias bancárias. A postura é uma determinação do presidente BAP, que foi comentada publicamente pelo José Boto. O Luiz Araújo foi um dos jogadores que receberam interesse de um clube brasileiro. O nome do jogador foi colocado na mesa quando o Flamengo e Cruzeiro discutiam a negociação do volante Matheus Pereira. As tratativas não avançaram e o Felipe Luiz vê como natural esse movimento em cima dos seus jogadores. Além disso, 5 deles foram tratados como negociáveis no fim de janeiro: Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington. Até o momento, apenas o Carlinhos e o Thiaguinho deixaram o clube. O trio segue treinando no contraturno do elenco no Ninho do Urubu. Daqui a pouco, às 19 horas, horário de Brasília, tem o nosso Sub-20 na Libertadores contra o Danúbio do Uruguai. Os garotos do Ninho vão ter as voltas do Wallace Ian e do zagueiro Iago como 2 reforços importantes. Por ter vencido o primeiro jogo contra os donos da casa, o Olímpia do Paraguai, por 6-1, o Flamengo ocupa a liderança do grupo, seguido de perto pelo Danúbio, que venceu o seu jogo contra o O'Higgins do Chile por 3-0, também na sua estreia. Mas pelo saldo de gols, o Mengão lidera a competição e, se vencer logo mais, se isola na liderança e praticamente se classifica antecipadamente para a fase mata-mata da competição. Provável Flamengo para essa noite vai ser Lucas Furtado, Daniel Salles, da Mata, Iago e Carbone, Ryan Lucas, Pablo, Jorge Mora e Guilherme, Chola e o Wallace Ian. O técnico é o Kleber dos Santos. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, me ajuda aí, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. E se você compartilhar com seus amigos, eu vou ficar muito feliz também. Muito obrigado! Conforme informações do portal Bola VIP Brasil, o mais novo interessado na contratação do lateral direito, Wesley, é o Barcelona da Espanha. O clube catalão, inclusive, vem buscando uma estratégia para vencer os concorrentes e conquistar o acerto com o Wesley, com uma proposta desafiadora que vai chocar o mundo da bola, garante lá o diretor do Barcelona. Diante dos interessados, a diretoria do Flamengo vem trabalhando com paciência nos bastidores. A intenção é manter o Wesley pelo menos até o Mundial de Clubes no elenco, para depois aí sim analisar a sua saída. Num passado não muito distante, Wesley quase foi comprado pelo próprio Barcelona, mas na hora H foi penalizado na Espanha pelo fair play financeiro e não pôde efetivar a contratação, que seria por um valor muito abaixo que o jogador vale hoje. O Flamengo já colocou como seu objetivo vender o Wesley por no mínimo 40 milhões de euros. E esse valor pode subir ainda mais, dependendo da sua atuação no Mundial de Clubes da FIFA em junho. Wesley tem 21 anos, investiu pesado na sua carreira, contratando personal trainer e um psicólogo para dar feedbacks depois das partidas, apontando os erros e enaltecendo os acertos do jogador, o que lhe deram um resultado espetacular, porque até bem pouco tempo atrás, ele era muito criticado pela torcida do Flamengo, que agora o idolatra. Ele tem um futuro enorme pela frente, e já disse que gostaria de jogar na Premier League, ou no Barcelona ou no Real Madrid, e recusou-se a ir jogar no Catar. Ele está muito feliz na equipe carioca, confia no trabalho realizado pela gestão para o seu futuro e espera ansiosamente por uma convocação essa semana para a seleção brasileira do Dorival Júnior. Vazou os bastidores da contratação do Jorginho pelo Flamengo e vai ter uma reunião com ele na próxima quarta-feira, dia 5, para tentar convencê-lo a assinar um pré-contrato com o Flamengo. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo vai enviar o José Boto para uma reunião com o Jorginho e seu staff durante a semana. A informação foi confirmada pela reportagem do portal Bola VIP Brasil,
que ainda soube que já existe um acordo verbal entre as partes e o jogador não quer ouvir outras ofertas, como a da Juventus da Itália e agora do Milan também. Além disso, seus vencimentos estariam na casa de R$ 1.800.000 por mês, contando com todos os encargos do clube. O time rubro-negro terá conversas com o staff do jogador para que ele feche logo o vínculo, que está encaminhado e apresenta sinais positivos de ambas as partes. Após algumas dúvidas sobre a possibilidade da sua chegada, já existe quase que uma certeza que ele vai mesmo ser contratado pelo Flamengo. Jorginho tem contrato com o Arsenal da Inglaterra até junho desse ano e já sinalizou positivamente para o Flamengo. Assim, o volante pode assinar um pré-contrato com o Mengão nessa reunião. Outras equipes chegaram a procurar o jogador em busca de mais informações, mas ele afirmou que quer mesmo jogar no Flamengo e voltar ao seu país natal, que é o Brasil. Por outro lado, o mais querido e o próprio jogador respeitam o contrato que ele tem com os ingleses nesse momento. Vale lembrar que o Jorginho tem 33 anos completados em dezembro, tem 1,78 de altura, já fez 57 partidas pela seleção italiana e marcou 5 gols. É um volante destro que também joga de meia central e está no Arsenal desde janeiro de 2023. E o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 10 milhões de euros. E ele vai assinar um pré-contrato para chegar sem custos para o Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do volante Jorginho? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!